Olá, dando continuidade no nosso estudo Proverbiando a Vida, baseado no livro de Provérbios. Estamos hoje diante do último capítulo, estamos no último vídeo também, né? Vídeo 31, capítulo 31, constituído de 31 versículos também esse capítulo. Muito bem. Aqui foi esse capítulo, né, o 31, foi proferido, né, por palavras do rei Lemuel de Massá, aos quais lhe ensinou sua mãe. Então veja bem, na verdade ele transcreveu o que ele recebeu de sua mãe, os conselhos de sua mãe disse. Aqui diz que foi rei, mas nós sabemos que rei em Israel, nós não tivemos nenhum rei com esse nome. Entendemos que ele fosse um príncipe, né? Que às vezes era, devido ao modo de escrever, também era interpretado assim. Porque ele vai dizer, a mãe dizendo a ele, que ele julgasse com equidade, né? Fosse justo no seu julgamento. Então ele foi príncipe, né? Juiz lá na sua cidade, ou redondezas, né? Porque nós temos só lá quem? Saul, Davi, Salomão, pronto. E outros reis que vieram depois, mas ninguém escreveu nada. Só que escreveu alguma coisa foi Davi e Salomão. Os outros não temos nada escrito nesse sentido, né? Houve outros, vários sábios, conforme narra também o livro de Provérbios, mas rei mesmo, só quem escreveu, Davi e Salomão, né? Muito bem. Então, entendemos que ele foi um príncipe, um juiz, pessoa, né, de uma posição elevada. Pessoa, assim, de um referencial. Muito bem. Então, aquela mãe, para você ver quanto o filho deve ser obediente, né? Deve ficar atento. Claro que para isso a mãe tem que ser sábia também, né? Não pode, se uma mãe louca, paciência, o filho estará perdido, né? Será mais outra semente da loucura. Muito bem, então vamos lá. O capítulo 31 começa dizendo no versículo 1, como eu já li. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Muito bem. Então, ouve os conselhos da tua mãe. Ela continua no versículo 2, que te direi, meu filho, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos, que eu te direi, o que eu vou dizer para você ter uma vida tranquila, uma vida que faça diferença. Ela vai dizer, apontar algumas atitudes que Lemuel deveria tomar. E pelo visto ele tomou, tanto é que ele escreveu e ficou aqui para a nossa edificação. Ela começa a dizer no versículo 3 que não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Ela não está dizendo para ele ser um celibatário, não. Está dizendo para que ele não venha ser um adúltero, né? E como também na sociedade daquela época poderia um homem que tivesse posses ter várias mulheres, haja vista o harém de Salomão e tantos outros reis, que ele não se aplicasse a isso, bastava ele ter a sua esposa e pronto, vivesse a sua vida em paz, cuidando da sua família, né, dos seus filhos. Né? Para que ter tantas mulheres? Haja vista que vai dizer aqui, olha só o que ela diz, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Salomão foi destruído pela quantidade de mulheres que tinha. Quando nós lemos o final do livro de Reis, de Crônicas também, que narram também a mesma história de Salomão, nós vamos ver a sua queda. Que Deus ele se tornou assim, podemos dizer assim, devido à sua idolatria, em consequência da influência das mulheres pagãs com as quais ele se casou, se tornou odiado de Deus, rejeitado, né? Deus só não lhe tomou o trono em consideração, ele ainda vivo, ao seu pai Davi, né? O próprio texto diz isso. Então veja bem, olha o que aconteceu. Em outras palavras, olha o que aconteceu com Salomão, preste atenção, não é? Porque ela que desejava que ele fosse um homem que fizesse a diferença naquela geração, como de fato ele fez, né? Então, atenta, evita o adultério, evita a quantidade exagerada de mulheres. Para que tanta mulher você? E outros, para que tanto se você não dá conta de uma? Não é como nós vemos sendo dito popular de hoje, a respeito dessas coisas? Então, contenta-te com a tua e pronto. Vai viver sua vidinha tranquila e em paz, não é? No versículo 4, outra exortação extraordinária para o seu filho. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, ou dos príncipes, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. É que nós dizemos, um cidadão está no seu estado normal, ele pensa de um jeito. Quando ele começa a exagerar no álcool, seja ele qual tipo de bebida for, ele já começa a pensar diferente, a distorcer.
E ali ele termina falando o que não deve e fazendo pior ainda. Haja vista tantos maus exemplos que nós temos até de óbitos gerados a partir o quê? De bebedeiras. Né? Começou com um copinho, e aquele copinho vai esticando para 2 copinhos, um vidro, ou 1 litro, né? E assim vai. 2 litros e por aí vai. E aí o álcool toma conta do seu cérebro e ele foge totalmente à razão. Mesmo que seja um homem íntegro, monogâmico, ali ele começa a olhar demais para as mulheres. Se você estiver num ambiente desses, e daqui a pouco ele está fazendo igual todos os demais. Então, para o homem justo, o homem que quer viver uma vida coerente com a palavra de Deus, ele deve evitar essas coisas. Né? Evitar, não só evitar. As mulheres, ele já tem a sua, para que ele quer mais? Já tem a sua. Né? O álcool, idem também, porque terminará lhe trazendo prejuízos. E quantas pessoas não digamos assim, não estão aí amputadas em consequência de acidentes de trânsito, em consequência do alcoolismo? Né? Quantos outros óbitos de pais muito jovens, deixando a prole desamparada, né? Outros de famílias inteiras ceifadas em acidentes em consequência do alcoolismo. São tantas situações, né? Você vê que o conselho é tremendo. Evita o álcool, meu filho. Evita o álcool. Para que você venha a julgar com justiça. Não deixar ninguém desamparado. E principalmente a respeito da lei. Qual é a lei? É a lei de Deus. A lei que está fazendo menção aqui. Porque todo Israel vivia pautado da lei de Deus. Você quiser, qual é digamos assim, a lei áurea de Israel? É a lei, é a Bíblia, a Torá. Né? Todas as leis sociais, elas derivam da Torá. Né? A Torá é a carta magna de Israel, dos judeus. Deveria ser dos cristãos também. Né? Deveria ser dos cristãos. Tem cristãos que obedecem mais à lei dos homens do que à lei de Deus, sendo que a lei dos homens foi extraída da lei de Deus. Mas como eles mudam, né, e desfocam a essência da lei de Deus, muitos preferem seguir a lei dos homens. Quer ver uma muito simples? Não. Quer ver uma bem muito simples? Você já aqui agora. Não. A lei diz que a mulher é dona do seu corpo, ela pode abortar do jeito que ela quiser, afinal de contas o corpo é dela. Não é? Deus diz isso? Em algum lugar Deus está recomendando fazer esse tipo de coisa? Não. Nenhuma delas. Não. Essa é só uma, primeira. E assim tem N. Então, a lei que a mãe está dizendo aqui é a de Deus. A lei de Deus. O versículo de 8 a 9 vai nos dar outro ensino também. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Quando nós olhamos assim, o cuidado que Deus teve ao escrever a lei foi tremendo. Os mínimos detalhes Deus pensou na necessidade do cuidado para que não houvesse pobres em Israel. Mas a ganância dos homens a ganância do homem é terrível. É terrível, que ele puder tomar até a roupa do próximo ele toma. O ser humanozinho triste. Mas Deus proveu tudo. Inclusive na distribuição da terra, Deus proveu um meio que a propriedade deveria ficar na família, não deveria sair da família, para que não houvesse pobreza, todos fossem, né? Tivesse as mesmas condições para que todos pudessem ter do seu sustento, ninguém depender de ninguém. Haja vista no contexto daquele que eles se encontravam. Né? Mas mesmo assim, sempre apareceram aqueles tomando as coisas dos outros. Haja vista que nós vemos aqui, em vários momentos no livro de Provérbios, de não mudar as pedras, né? Que marcavam os limites das terras de cada família. É triste, não? O ser humano é triste, mas Provérbios sempre bate nessa tecla. Né? Abre a boca para julgar retamente. Por quê? E ele exercia esse ofício. Né? Um cidadão que tinha um respeito na sociedade, já visto que ele julgava. Então, que ele não se envolvesse na embriaguez e em outros tipos de atitudes para que a justiça fosse feita. Olha, Deus não quer nem saber. Deus não quer nem saber se o cara é bonito, é feio, se é rico, se é pobre. É justiça. Se for A que está com a razão, então é A, não importa. Não importa quem B seja, A é que está com a razão, então A que tem que ficar, né? A justiça tem que ficar do lado de A, mas não é o que nós estamos vendo, principalmente hoje nos dias atuais. E olha que nós estamos num país cristão chamado Brasil.
Né? Eu já visto os nossos juízes aí, principalmente as cortes superiores aí, o que eles fazem aí. Né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós vamos prestar conta a Deus. Nós iremos prestar contas a Deus. Entendeu? Por cada pensamento, cada palavra e cada atitude. Lá o bicho vai pegar. No linguajar moderno, como dizemos. Lá não tem, vai ter mais conversinha. Você já chega lá com tudo feito. Não tem mais como você voltar atrás para querer arrumar a sua história. Por isso, preste atenção agora, enquanto você está vivendo. Viva de uma forma justa e não aceite a injustiça contra ninguém. Porque no momento que eu concordo com a injustiça contra alguém, eu sou injusto também, igual aqueles. Temos que estar atento a isso aí. Aí no versículo 10 ao 31, há algo belíssimo, coisa que não se vê muito nos dias atuais. Um louvor à esposa. Né? A esposa. Começa no versículo 10 fazendo um questionamento. Mulher virtuosa, quem a achará? É um texto conhecidíssimo, somente no meio cristão evangélico. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E aí ele vai descrever uma mulher, uma esposa, uma mãe. Feliz do homem que encontrou uma dessas aqui. O próprio texto diz também. Mas eu não vou cometer não, deixar para você ler e tirar suas próprias conclusões. É belíssimo essa poesia aqui. Mulher virtuosa, quem a achará? Virtuosidade, na mente você já imagina o que vem a ser, né? A virtude. O seu valor muito excede o de finas joias. Pense num diamantezão aqui, de milhões, ela excede mais ainda. E aí vai dizer o porquê que excede. Então, leia, né? Leia, né? Com muito carinho. Você que já é casado, valorize a sua esposa. Você que é solteiro, pretende ter uma esposa, está aqui o padrão, né? Entendeu? E eu de já agradeço a Deus e a cada um de vocês que tiveram o privilégio de assistir esses nossos vídeos exortativos a respeito do livro de Provérbios. Que Deus te abençoe. Se você leu todos os capítulos, com certeza você entendeu muita coisa, muito ensino maravilhoso para o seu viver diário, nas várias facetas da sua vida. Esse garimpo é inesgotável. Cabe a você buscar essas joias, essas pepitas, para o seu enriquecimento espiritual e social. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o nosso próximo estudo. Estamos aqui pensando qual vai ser o nosso próximo livro da Bíblia para meditarmos assim um pouco sobre ele e compartilhar com os queridos irmãos em Cristo Jesus e os amigos que nos acompanham. Deus te abençoe na conversão da palavra de Deus e Jesus te ama. Pense nisso. Você é uma joia preciosa para Jesus. É isso aí. Fique na paz de Deus.